Bom dia, mais um dia maravilhosas, graças a Deus. Estamos aqui juntas e vamos fazer uma make, meninas. Hoje a maquiagem será especialmente para uma seguidora e conhecida minha de muitos anos. A gente se conhece há muitos anos. E ela me mandou uma mensagem meio que desesperadora, coitada. Eu fiquei pensando, me colocando no lugar dela. Gente, que situação, vou contar pra vocês. Ela mandou essa mensagem aqui, meninas, contando pra mim que ela tem um casamento sábado agora, em Ribeirão, que é uma outra cidade que não é a dela. E ela já tinha marcado maquiadora, tudo certinho, porque ela é madrinha de casamento. E a maquiadora deu um bolo nela agora em cima da hora. E ela tentou achar outras pessoas para maquiar, para fazer a maquiagem, outra maquiadora, e não está conseguindo. Que situação, né? Você é madrinha de casamento, já estava tranquila, agendada ali a maquiagem, tudo certinho, e de repente acontece isso. Eu fico de verdade imaginando o desespero de uma pessoa que não sabe se maquiar para uma festa, para um evento, e acontece uma coisa dessa, uma situação dessa, como é que você fica, né? Você vai totalmente insegura para esse casamento, né? Mas, se Deus quiser, ela vai conseguir fazer essa maquiagem que é inspirada para ela. E o vestido dela é dessa cor aqui, é um marsala bem mais fechado, escuro. Então, eu vou fazer uma make com técnicas que... Vou até colocar uma foto dela aqui depois, mostrando alguns detalhes que ela tem que prestar atenção para realçar a beleza dela. E nada muito elaborado, para que ela realmente consiga fazer. Então, bora lá, meninas? Apliquei um pouquinho também da bruma da Col para ajudar nessa hidratação da pele. A pele já está aqui linda, toda hidratada, que isso é muito importante para a gente ter um ótimo acabamento na maquiagem e durabilidade também. Base escolhida para hoje é a base Time Wise da Mary Kay, porque eu sei que essa minha conhecida, essa minha amiga, ela tem a base da Mary Kay, que ela é revendedora da Mary Kay. Então eu vou usar a minha cor 160, deixa eu ver, bege W 160. Vou aplicar aqui aos poucos na esponjinha. Tiro o excesso. É uma base muito boa, tá, meninas? As meninas me perguntam, que não é sempre que eu uso essa base. Sara, eu nunca vejo você usando produtos da Mary Kay. É que eu só tenho mesmo da Mary Kay essa base, tá? Eu não tenho mais nenhum produto da Mary Kay. Mas sei que esses produtos, principalmente de tratamento de pele. Tem uma amiga também que ela é revendedora em outro estado. E ela fala muito de uma linha lá de tratamento da pele, clareamento da pele. Já estava me esquecendo. Vou colocar a foto aqui da minha seguidora, da minha amiga, e para vocês observarem, ela tem olhos profundos e muita olheira. Então, antes de aplicar a base, você precisa vir corrigir a olheira. Então, aplica ali um corretivo salmãozinho para dar uma neutralizada na sua olheira, para depois você vir aplicando a base para realmente conseguir camuflar, esconder essa olheira. Senão, você não vai conseguir escondê-la e vai ficar aquela manchinha meio escura ali, não fica legal depois ela aparecendo após a maquiagem pronta, tá? Então, primeiramente, camufle a olheira. Essa base da Mary Kay, ela não é uma base de alta cobertura, tá? Pra mim, ela tem uma cobertura de média a leve. Então, se você quer corrigir, né, mais algumas manchinhas no seu rosto, se você quer fazer uma cobertura um pouco maior, você pode vir aplicando depois uma segunda camada, que ela aceita muito bem, uma segunda camada de base. Tem bases que não tem como a gente fazer isso, né? Por isso que é importante a gente prestar atenção quando vai comprar. Quando as maquiadoras, as pessoas que fazem resenha falam, olha, ela aceita uma segunda aplicação tranquilamente. Ó, então a gente vai construindo agora mais uma camadinha. O legal é que ela não pesa, tá? Ela é uma base mate, mas ela não vai pesar na minha pele. Ó. Eu gosto bastante de verdade dessa base e ela dura assim muito bem. Então, após neutralizar as olheiras e aplicar a base, vamos para outro passo. Agora eu venho com corretivo para dar uma iluminada, só que ele não é tão mais claro que o meu tom de pele, tá? Ainda mais você que tem olheiras, tem que prestar muita atenção nisso, que após você neutralizar, vir com um pouquinho de base ali, corrigindo, porque você criou uma outra mancha, né? No caso, que é uma mancha levemente mais salmãozinha.
Claro que tem algumas técnicas que a gente pode, dependendo da cliente que tem as olheiras, a gente trabalha de uma forma assim, diferente, né? Mas sempre já corrigindo de uma forma que não fique tão destoada assim o corretor com a sua pele. Então você vem agora aplicando um pouquinho só de um corretivo de acabamento mais hidratante, porque é uma pele madura, e não deixar essa parte aqui muito pesada. Aproveita e coloca um pouquinho dele aqui também, em volta do nariz, bigodinho chinês aqui em cima do nariz também. Ó. Ele é só um tom mais claro que o meu tom de pele, tá? Não é muito claro, não. Iluminei meu rosto, ó. Agora a gente vai para o contorno. Hoje eu vou usar esse contorno Brown Sugar, que ele não é nem quente e nem frio. Ele é bem neutro. E vou aplicando nas regiões que eu quero trazer um pouco mais de contorno, voltar as sombras do meu rosto. Ó, e dar uma leve profundidade. Eu vou colocar essa semana uma dica, contorno, qual que é o subtom dele, que ajuda a dar mais profundidade, tá? Mas tem que ter muito cuidado na hora de usá-lo. Ó, vou marcando aqui. Estou usando essa linha na diagonal, porque eu quero deixar o efeito assim do meu rosto mais alongadinho. Então, eu tenho essa largura do meu rosto um pouquinho maior, então eu gosto de vir escurecendo. Um pouquinho também aqui na testa, mas bem pouquinho se você tiver uma testa grandinha igual a minha, tá? E aqui também, ó. Vou colocar a foto dela aqui novamente, que eu acho legal, se ela, no caso, quiser fazer um contorninho para dar aquele efeito do nariz um pouquinho mais fininho, só que tem um detalhe, ela tem esse terço médio alongado, né? Que ela é uma pessoa muito emotiva, eu consigo já perceber pelas características da profundidade dos olhos dela, pelo terço médio dela, que é uma pessoa muito movida à emoção. Então, ó, eu vou pegar um contorno mais frio, que esse aqui é o Top Chic, pincelzinho fininho, eu venho, dou uma anulada aqui na ponta, porque eu dou uma cortada, encurtando ele, né? E eu vou afinar somente aqui, ó, na pontinha dele, eu não vou trazer em todo o alongamento do nariz, porque se eu contornar o nariz por completo, eu vou evidenciar essa linha, que ele é mais comprido, aqui mais longo. Observe que, olha a diferença, né? Que eu afinei somente essa pontinha do nariz, então eu não trouxe esse contorno em todo o comprimento do nariz, tá bom? Novamente vou usar o blush da Revlon. O pessoal da de caça me falou que tem um em estoque, tá? Então fala com eles ali, eu não sei se está no site, mas eles têm um blush desse aqui em estoque e vai chegar mais. Então uma boa notícia, né, meninas? Ó, eu vou aplicar aqui na bochecha, sentido ó, também, ó, aqui no contorno, a mesma linha que eu utilizei do contorno, também estou aplicando aqui o blush. Ele tem um fundo bronzeado e olha esse glow. Então, nesse caso, eu já vou pular até o iluminador. Mais uma dica para quem tem esse terço médio alongado, que nem a minha amiga aqui. Então, eu venho agora com um pouquinho do blush e dou aquela coradinha aqui em cima, bem pouquinho, porque a gente fazendo isso, a gente, além de trazer aquele corado para cima, assim, do rosto, né, que a gente dá a impressão que pegou um solzinho, a gente também encurta esse comprimento, daquele efeito, né, de que o nariz não é tão longo. O que eu vejo muitas vezes são mulheres com o terço médio alongado e as maquiadoras fazem um contorno todinho vindo até aqui na sobrancelha. A hora que você olha para ela, chama tanta atenção aquele comprimento do nariz que não fica legal. Então, às vezes, em vez de você disfarçar, você acaba evidenciando uma característica, às vezes, que a pessoa nem queria que chamasse tanta atenção assim. Momento importante, vou selar utilizando novamente o pozinho solto da Bitarra, essa aqui é a cor mais clara. Eu venho aplicando aqui no nariz, primeiramente, o excesso e um pouquinho aqui abaixo dos olhos, para que não traga muito pó para essa região, né? Pele madura, eu sempre falo, cuidado, cuidado. Ó, vou trazendo também para essa região que eu não apliquei nada de pó. Onde você aplicou a base, sela com o pó.
Essa base já é sequinha, né? No caso, ela é bem matezinha, então não precisa colocar tanto pó. Mas na parte central, no nariz, gente, eu coloco, tá? Eu coloco mesmo. Ah, e um detalhezinho, eu vou pegar um pincel pequenininho com um iluminador, que nem no caso esse blush aqui, que já tem um brilho tão bonito, eu vou aplicar um pouquinho só dele aqui. Sobrancelha, ela também tem a sobrancelha bem assim, esparramadinha, não é tão intensa. Então, cuidado para não escurecer demais essa sobrancelha, que aí você vai se sentir desconfortável, fica na área da emoção a sobrancelha. Então, se a gente chamar muita atenção, ela vai trazer muito peso para essa região e não fica bonito, tá? Então, eu vou desenhar no meu caso aqui, ó, com uma lapiseirinha, os fiozinhos natural, só para realmente trazer um acabamento bem natural e faço um contorno um pouquinho mais aqui definido na parte de cima, tá? E venho aqui um pouquinho descendo, contornando o desenho da sobrancelha, mas sem pesar demais, ó. Ele realça, olha como que já deu um realce, só que não pesou demais, então fica suave. E uma outra coisa também que eu tava lembrando aqui, meninas, cuidado para não fazer o contorno da sua sobrancelha, você que já tem os olhos proporcionais, aproximar demais, dá a impressão que você fica até meia zaroia, entendeu? Quando você fecha demais. Quando a gente fecha demais esse espaço aqui da sobrancelha e você tem até olhos próximos, você se fecha ainda mais a área da emoção para as pessoas. Então você não se torna uma pessoa receptiva, se torna uma pessoa, às vezes, conforme o arqueamento da sua sobrancelha, você vai transmitir uma mensagem a uma pessoa fechada e meio mal-humorada, tá? Então, cuidado com o formato da sua sobrancelha. Ressaltando que pessoas que têm olhos afastados, aí sim a gente usa o truque de aproximar um pouquinho a sobrancelha e outras sombras ali no esfumado dos olhos para trazer mais equilíbrio ali e proporção nessa característica de olhos afastados. Que geralmente pessoas de olhos afastados, ela tende a ser uma pessoa mais expansiva, muito aberta, acaba se abrindo muito, expondo muitas emoções para as outras pessoas. Então, às vezes, esse fechamento ajuda ela também. Agora, vamos para os olhos. Ela tem um subtom quente também, ela confirmou isso para mim, tá? Que eu me lembro dela, ela tem um fundo da pele mais amarelada. Então, pra gente não ficar muito pro rosé, né? Pra não ficar... dá pra fazer uma maquiagem monocromática com o look. Mas não é a intenção aqui, então eu quero trabalhar um pouco com rosa, mas um rosé bem discreto, trazendo um pouco também do quente na pálpebra dela, que fica muito harmônico. Ah, acessório também sempre dourado, para quem tem subtom quente, tá bom? Eu vou começar com esse marronzinho aqui de transição, que é um marrom um pouquinho mais escuro do que o meu tom de pele. Então, eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo e subindo, esfumando já, circulando, trazendo levemente aqui, ó, pra dentro, mas não traga muito pra dentro, porque tem olhos fundos, então a gente só quer trazer aqui, ó, uma corzinha pra facilitar o esfumado, ó, bem pouquinho. Lembrando que eu apliquei o corretivo aqui na minha pálpebra, tá? Porque ajuda a neutralizar também a olheira superior que a gente tem na pálpebra, né? Muitas pessoas têm. E também ajuda na pigmentação aqui, ó, da sombra, então para facilitar a vida. Agora com o pincelzinho assim de aplicar sombra, eu vou usar esse tom aqui, tô usando a mesma paletinha ainda da Revolution. Vou pegar esse tom que é quase da cor da minha blusa, só que assim, um pouco mais claro, tá? Mas é o tom de marsala com rosé. Eu vou aplicar ele aqui do canto externo, subindo. Ele tem cintilância, mas ele é bem discreto na cintilância, tá? Vou depositando aos poucos. Se você tiver uma sombra opaca, também você pode usar uma sombra opaca. Como ela tem aqui, ó, essa pálpebra bem caidinha aqui, então eu indico você, ó, abre os olhos e observa se está escurecendo aqui esse cantinho que é a pálpebra estufadinha aqui, mais coberta nessa região. Então, você vem depositando a sombra devagarzinho, abrindo os olhos, depois você vem esfumando, porque você precisa trazer esse, no caso, civinho, subindo aqui sobre essa pálpebra coberta que você tem, tá? Ó, aplico aqui, que no caso é a pálpebra fixa, que ela tá mais caidinha, né? Então, você tem que vir escurecendo aqui e sempre abra os olhos e vai observando o efeito que tá ficando. Nunca fique
esfumando de olhos fechados, tá? Ó, tá vendo? E eu deixei um espaço aqui dentro sem nenhuma sombra. Por quê? Porque eu vou colocar uma outra sombra. Ó. Com um pincelzinho de esfumar menorzinho, eu vou usar esse tom de marsala aqui, mas pode ser um marrom escuro. Você vai aplicar aqui, ó, rente aos cílios, depositando aos pouquinhos. E só mesmo aqui no canto, por isso que é importante usar um pincel assim, de esfumar pequeno. Ele vem só para intensificar um pouco mais, ó, abre os olhos. Essa característica aqui, ó, que é mais estufadinha e caidinha. Então, eu vou escurecer um pouquinho só aqui essa região. E subo assim, só com o restinho, ó, sombreando aqui, ó, só com o restinho. Gente, esse pincel é tão maciozinho, eu mal relo ele na pálpebra, tem que ser bem levinho. Segura mais na parte de cima, assim, do pincel, para você ter mais leveza na sua mão. Ó, observa como eu escureci mais aqui, e esse aqui ainda não tem. Ele ajuda a disfarçar quando a gente tem mais estufadinho aqui, caidinho nesse canto externo. Gosto sempre de voltar com o primeiro pincel e a primeira sombra e esfumo aqui todinho aqui em cima novamente. Estou fazendo um esfumado arredondado e não quero deixar nada marcado aqui, ó, nesse cantinho. Ele tem que sumir, tá? Num degradê. Ó, esfumado nada mais é que o efeito de uma fumacinha, então você não tem que deixar nada marcado. Agora, com um tom dourado, para se comunicar com os acessórios que estou usando, porque tudo combina, né? Real, se ilumina. Vou usar esse tom aqui, ó, dourado, que é um fundo rosé também. Com um pincel pequeno, eu vou aplicar aqui, ó, no canto interno. O interessante é não usar uma sombra dourada muito flocada, muito grossa. Por quê? Porque pálpebra, pele madura com pálpebra madura, ele já tem um excesso de pelezinha ali, enrugadinho. Então, cuidado para não colocar nada grosseiro ali, porque senão ele vai evidenciar as ondulaçõezinhas que tem na pálpebra, tá? E é importante ela fazer essa, Sônia, é importante você iluminar aqui esse canto interno, porque você tem olhos fundos, então a gente vai iluminar, abrir esse olhar. Só para trazer um lembrete aqui, ó. Quando você for neutralizar a sua olheira nessa região, neutraliza também aqui no cantinho interno, que eu vi que você também tem olheiras nessa região. Então, você precisa neutralizar toda essa parte que é mais escurinha. Agora, com o pincel lápis, eu vou usar a primeira sombra de transição. Eu sei que ela não gosta de maquiagem forte e intensa. Isso também vem do temperamento predominante dela. Mulheres de temperamento melancólico não gostam de nada muito pesado, muito chamativo. Sempre no clássico, na suavidade, ó. Então, eu vou só contornar aqui embaixo dos olhos com a primeira sombra. Caso você queira intensificar um pouquinho mais, com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho desse marsala aqui na pontinha dele. E eu venho, ó, aplicando só rente aos cílios aqui no cantinho externo. Bem pouquinho. Ele vai intensificar levemente aqui os meus olhos. Ó, mas só se você quiser, ó, tá vendo aqui? Sem. Só para dar um acabamento com o mesmo tom escuro, marrom escuro ou marsala, eu vou agora dar um acabamento aqui, a rente aos cílios, ó. Só para deixar um pouquinho mais escuro, porque na hora de colar os cílios postiço, ele ajuda a dar uma camufladinha ali nesse espaço aqui, onde fica os cílios postiços, porque a haste dos cílios, ela é geralmente preta, né? Então, a gente vem aqui, ó, e escurece. Máscara de cílios, se você não for colocar cílios postiços, então, com paciência, faz 2, 3 aplicação da máscara, tá? Aí você capricha, principalmente nesse canto externo, para dar mais volume nesse cantinho para escurecer. Mas se você for usar cílios postiço, aí você faz só uma camadinha para preparar os seus cílios, deixar ele pretinho, porque senão a gente acaba sujando com pó, com base, né, na hora que a gente vai fazendo a pele. Então, você vem e pinta novamente os seus cílios. E ele também fica mais firme para segurar, para dar sustentação também aos cílios postiços. Não colei os cílios, porque eu não vou usar os cílios hoje, tá? Mas só para trazer uma opção para você. Esse cílio já usei outras vezes, é o E05. Ele é o mesmo efeito que eu usei um outro esses dias, que ele é mais alongadinho no canto externo.
Então eu coloco ele finalizando não totalmente aqui embaixo, um pouquinho mais pra cima, assim, no segundo pelinho que vai terminar aqui. E ele traz um volume legal aqui pra essa região, ó, meninas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês terem uma noção. Acho que não tá dando zoom. Então, quando a gente escurece com os cílios aqui nessa região, a gente disfarça aquela dobrinha daquele excesso de pele que já está caindo ali no cantinho externo, tá? Então, os cílios ajudam a dar esse disfarce e abrir mais o olhar. E só para lembrar aqui, meninas, olha como os cílios, ele dá uma outra cara de make elaborada, né, para um evento. Então, ó, por mais que eu fiz um esfumado mais simples, que não é dos mais simples assim, mas olha como os cílios dá um acabamento. Então, colocou os cílios, depois você faz aquele acabamento com lápis na sua linha d'água superior, tá bom? Make finalizada, caprichei aqui na minha máscara de cílios e o batom, esse daqui é eu sempre confundo, esse aqui é o nude rosado, tá? Ele é uma cor, tipo um rosa queimado, e ele combinou demais, porque ele tem o fundo quente, tá? Ele não é um batom frio. E olha que harmônico que ficou, né, com a cor, no caso, marsala, mais escuro, profundo, com os tons levemente intensos aqui, mas não está pesado na minha imagem, está elegante, sofisticada. Gente, muito linda. Eu amo essa maquiagem e uso muito em cliente também. E fica lindíssimo. Espero que você, Sônia, tenha gostado. Não colei os cílios, só coloquei um pouquinho por cima um outro modelo que eu adoro, que é o E01. Esse daqui é a linha Premium lá da Dani, vou deixar o Insta dela aqui. Então, meninas, ele é o mesmo efeito daquele outro que eu coloquei, só pra mostrar pra vocês. Ele tem um efeito crescente que eu usei esses dias, só que ele é bem delicadinho. Olha aqui que lindo, só pra você ter uma noção, Sônia, de como que fica lindo, né? Como valorizam os cílios postiços. Olha, ele tá discreto, só que como ele dá um acabamento à maquiagem, tá? Como eu vou trabalhar agora, então não vou colocar os cílios hoje, que já estou atrasadinha. Mas olha aqui esse modelo. Bom, meninas, olha, se você parar para observar, você que assistiu todos os stories me ouvindo falar, você observou que foi uma baita de uma aula de auto make hoje. Então, se você tem as características que a Sônia tem, pega essas dicas para você, tá? Sônia, eu quero que você tire foto e depois manda pra gente. Eu vou postar aqui pras meninas ver como é que ficou a sua make. Estou torcendo por você, vai dar tudo certo. Só que treina antes, tá bom? Meninas, se vocês gostou desses stories de hoje, reage. Gostou da make? Reage aqui pra eu saber. Um grande beijo e que Deus abençoe o seu dia. Tchau, tchau.